Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite. Lembre-te de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra com o teu desígnio. Nós alegramos pela tua salvação. Em nome do nosso Deus, arvoraremos pendões. Cumpra, ó Senhor, todas as tuas petições. Agora sei que, ó Senhor, salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos, ó Rei, quando clamarmos. Amém? Gostaria de passar essa oportunidade para a irmã Kelly, mas vamos proposar. Amém? Aleluia, Deus. Louvado e agradecido seja o teu santo nome. Glória a Deus. Essa música para o Senhor? Está louvando com o hino de número 33. Aleluias. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha e mais unida a ti, Jesus. Oh, traz-me que nunca me desvie de ti, Senhor. A minha vida é luz. Com tua mão segura bem a minha e pelo mundo alegre seguirei, mesmo que as ondas caem nas escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira deste rio que tu por mim fizeste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte hei de triunfar. Quando voltar, estes céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. Oh, meu Jesus, oh, leva-me contigo, pra onde eu posso, minha Aleluia. Vamos estar louvando também com o hino de número 26. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Quão glorioso cristão é pesares na cidade que não tem igual, onde os muros são de
pedido especial de oração? Eu, minha casa, a igreja do Senhor. Glória a Deus. Convido a igreja a fechar os seus olhos em nome de Jesus. Que vamos chegar no trono de Deus com confiança, crendo que nós vamos receber aquilo que nós viemos buscar nesta noite. Pai amado, Pai querido, em nome do seu Filho, amado Jesus Cristo, invocamos o teu santo nome, Senhor, através desta oração, Senhor. Sabemos que não somos dignos, Senhor, da tua presença, mas aqui estamos, Senhor, debaixo, Senhor, da tua autoridade, debaixo da tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu não sei o que se passa, Senhor, não sei o que tem se passado, Senhor, na vida do meu irmão e na vida da minha irmã, Senhor. Mas uma coisa eu sei, que o Senhor conhece as nossas intenções, o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor esquadrinha, Senhor, a cada um de nós, Senhor. Tu sabes, Senhor, de todas as coisas, Senhor. Tu conhece o nosso levantar e o nosso deitar, Senhor. Nada, Senhor, passa desapercebido aos seus olhos, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, visita, Senhor, essas vidas, Senhor, que foi apresentado a Ti, Senhor, nesta noite, neste momento, nesta oração, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, cura, liberta, salva, Senhor, essas vidas, Senhor. Que haja libertação, que haja cura, Senhor, e que haja salvação, Senhor, em cada família aqui representada, em cada família, Senhor, que os seus nomes foi colocado diante da tua presença, Pai. Deus, nós nos alegramos, Senhor, porque estamos, Senhor, na tua presença. Nós nos alegramos porque o Senhor está nesta casa, o Senhor está, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoa a tua noiva, a tua igreja, Pai, e seja feita a tua vontade, o teu querer, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que reina para tudo sempre. Amém, Senhor Jesus. Grupo de louvor, vamos lá. Aleluia, Deus. Agradecido seja o teu santo nome, Senhor. Glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, opera teus sinais. Opera tuas maravilhas. Falamos o nosso bar, Senhor. Amém. Aleluia. Oh, glória. Louvado e agradecido é teu santo nome, Jesus. Jesus, faça, Senhor. Glória, glória a Deus. Vai, Senhor. Aleluia, Deus. Vai, Senhor, em nossos dias.
Glória a Jesus. Eu quero, desde já, agradecer a Deus por tudo que Deus Ele tem feito na minha vida durante esses dias. Confesso que ficar sem vir para a casa do Pai deixa a gente bastante desanimado, bastante fraco. Mas louvado seja Deus, porque Deus Ele tem nos dado força, porque nós somos um galho de uma árvore, e Jesus é essa árvore. E nós temos que estar ligados com o nosso Senhor Jesus, porque praticamente fiquei esses dias fora e eu senti o peso que é ficar sem estar na casa de Deus, sem estar buscando a presença de Deus. Eu quero agradecer a Deus por mais esta noite. Quero agradecer a Deus pelo fortalecimento e pelo revestimento que Deus está me trazendo nesta noite. Amém? Quero dar uma oportunidade para a pastora Rosana estar trazendo uma palavra da parte de Deus. Aleluia, Deus. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Sou grata ao Senhor pelo dia de hoje, o qual Ele me deu um livramento. Senhor, Ele me livrou hoje de algo que ia acontecer comigo. E o Senhor ali, Ele colocou as mãos. Aleluia. Porque Deus, Ele é bom a todo tempo. Mesmo a gente sendo infiel a Ele. Porque muitas das vezes nós somos infiel. Nós não conseguimos atingir a benignidade que o Senhor Ele tem sobre as nossas vidas. Nós sempre somos pessoas que não vamos conseguir chegar a este amor tão grande que o Senhor Ele tem conosco. E hoje eu louvo a Deus, porque o Senhor Ele colocou as mãos sobre a minha vida. Eu quero deixar aqui somente uma palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Que fica aqui nos Salmos, capítulo de número 107. Aleluia. Eu quero ler aqui do versículo 1, de número 107. Versículo 1 de Salmos, diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. E nesta noite nós somos gratos ao Senhor, porque nós somos um povo privilegiado de estar aqui na presença dEle. Porque o Senhor, Ele tem nos guardado, o Senhor, Ele tem colocado as tuas mãos sobre as nossas vidas, para que nada de mal venha acontecer. E hoje eu pude ver que o Senhor, Ele está comigo a todo tempo. E eu sou grata, porque Ele é bom, mesmo eu não correspondendo. Eu tenho que me aproximar mais. Eu tenho que servi-lo mais. Porque o Senhor, Ele tem me guardado. O Senhor, Ele tem me livrado. Aleluia. O Senhor, Ele tem colocado as mãos sobre aquele que o busca.
E a igreja do Senhor, ela tem que buscar verdadeiramente a presença do Senhor. Porque a misericórdia do Senhor está sobre a nossa vida. E nós somos dependentes do Senhor. Nós temos que despertar na presença do Senhor. Porque aquele que busca verdadeiramente a presença do Senhor, o Senhor, Ele está com as suas mãos para proteger, para guardar, para livrar de todo mal. Então hoje eu louvo e adoro o Senhor nesta noite. Porque o Senhor é bom a todo tempo. E a sua misericórdia, ela dura para toda a vida, para todo sempre sobre nós. Amém? Agradeço a presença, agradeço a oportunidade e a presença do Senhor na minha vida. Amém? Aleluia. Amados, eu quero contar um pequeno testemunho que aconteceu. Eu estava no meu trabalho e eu estava na Ailton Senna. Estava mais ou menos com um caminhão, mais ou menos uns 100 km por hora. E de repente, do nada, pastor, o caminhão ele deu uma rabeada na Avenida Ailton Senna, que quase que eu perco o controle do caminhão, quase eu encapoto o caminhão na Ailton Senna. Mas foi do nada. Eu até pensei que tinha estourado o pneu dianteiro, pelo balanço que fez, pelo movimento que fez. Eu olhei para o meu ajudante olhou para mim e falou: o que foi isso? Não estava ventando, porque o caminhão baú, quando venta, ele balança, mas não estava ventando, não passei buraco e não furou o pneu. Mas o caminhão ele deu quase que eu perco o controle. Isso encapota ali. Ia ser só Deus sabe que poderia me acontecer contra mim e contra o ajudante. Mas eu louvo a Deus por Deus ter me dado esse livramento. Porque foi um livramento que eu não me desesperei, que eu segurei firme ali. Eu creio que Deus colocou um anjo ali naquele momento ali para me ter aquela segurança e conseguir continuar o trajeto. Então eu louvo a Deus por todos os livramentos, mesmo eu não sendo digno, mesmo eu não merecendo, Deus ele tem cuidado de mim, Deus ele tem cuidado da minha casa. Amém? Está olhando para os serviços do ofertante? Amém? Pega a sua oferta, o seu dízimo, em tuas mãos. Nós vamos estar orando. E eu gostaria que ela não quer. Kétima. Esteja louvando, amém? Enquanto nós recolhemos os dízimos e as ofertas da casa de Deus. Vamos orar? Maravilhoso Deus, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, abençoa, Deus, a cada ofertante, a cada dizimista da tua casa, Senhor. Deus, que nunca nos falte, Senhor, o pão nosso de cada dia sobre as nossas mesas, Senhor. Que nunca nos falte o alimento, que nunca nos falte as nossas vestimentas, Senhor. Eu sei, Pai, que o Senhor tem zelado, que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Senhor. Deus, multiplica, Senhor, a vida próspera, Senhor, na vida daquele que dizime e na vida daquele que oferta em tua casa, Senhor. E abençoa aqueles que não podem, Senhor, dizimar e ofertar em tua casa, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Transformação. Glória a Deus. Cantar o hino 5 da. Espírito, alma e corpo, oferta a ti, Senhor, como
passando para a palavra agora, nosso pastor irá trazer a palavra de Deus aos nossos corações, amém? Vamos estar orando? Vamos se colocar de pé em nome de Jesus? Aleluia, Deus. Maravilhoso Deus, em nome de seu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, eis aqui o teu filho, o teu servo, Senhor, diante da tua presença. Senhor, usa ele, Senhor, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, Senhor. Fala, Senhor, a cada coração, Senhor, em nome de Jesus, que nós te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Pastor Daniel. Pensei que ia ministrar, falei para ele começar e terminar. A quarta-feira que vem, vou deixar marcado aqui. Quarta-feira que vem, nós vamos começar aqui então a campanha. Deus proverá o nome. Amém? Senhor, quarta-feira que vem começa a campanha. Quantos dias vai ser? 100 dias? 7 dias? Glória a Deus. Vai olhando aí, vai. Até lá nós falamos. Já vai dando um nome para nós jogar o banner antes. E nós fazemos assim uns convitinhos, manual, viu, Raquel? Não sei como que a senhora vai fazer isso, mas pode se sentar, igreja, pode se sentar. Glória a Deus. Amados, foi dito 2 textos hoje. Eu gostaria de aproveitar esses 2 textos. Amém? Amém? Amém. Foi lido o primeiro versículo de Salmo 107 e foi lido o Salmo 22. É isso mesmo, né? Salmo 20, perdão. 20. Que o Senhor lhe responda no dia da tribulação, que o nome de Deus de Jacó o proteja, que Deus do seu santuário lhe envie socorro, desde Sião o sustente, que se lembre de todas as suas ofertas cereais e aceite os holocaustos que você ofereceu. Que Deus lhe conceda o seu coração e almeje e realize tudo que você planejou. Celebramos com júbilo a sua vitória. Em nome de nosso Deus, haveremos em dons. Que o Senhor satisfaça os seus desejos. E agora sei que o Senhor salva o seu ungido e lhe responderá do seu santo céu, com vitoriosa força da sua mão direita. Uns confiam em carro de guerras e outros em cavalos. Nós, porém, invocamos o nome do Senhor, nosso Deus, e ele se prostra e cai. Nós, porém, nós levantamos e nos mantemos em pé. Parece que esses dois textos tem alguma coisa para nos ensinar. Esses 2 textos tem alguma coisa para nos ensinar. Eu fui um pouquinho adiante do Salmo 107. Além do versículo já mencionado aqui pela pastora, Salmo 107 diz assim: dê graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Diga-no aos temidos do Senhor, os quem Ele resgatou da mão do inimigo e congregou dentre as terras, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Aí o versículo 4 vai dizer assim: andaram errante pelo deserto, nos lugares áridos, sem achar cidade em que pudesse morar. Faminto, sedento, desfalecia a sua alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das tribulações.
conduziu pelo caminho direito para que fosse a cidade em que pudesse morar. Que Deus dê graça ao Senhor por sua bondade e por sua maravilha, para com os filhos dos homens, pois saciou a alma sedenta, encheu de bens a alma faminta, e alguns se assentaram nas trevas, na sombra da morte, presos em aflições e corrente de ferro, por terem se rebelado contra Deus, desprezando o conselho do Altíssimo, e de modo que lhe abateu o coração com trabalhos e caíram, e não houve quem socorresse. Então na angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Tirou das trevas, da sombra da morte, e quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e as suas maravilhas com os filhos dos homens. Pois derribou portas de bronze e despedaçou trancas de ferro. O insensato, por causa do seu caminho de transgressões e por causa da sua iniquidade, serão afligidos. Abominaram de todo tipo de comida e chegaram à porta da morte. Então na angústia clamaram ao Senhor, e os livrou da sua tribulação. Enviou a sua palavra e os sarou, livrou do que era mortal. Amém? Amados, um texto, nós vamos ver sobre um texto de gratidão. Um texto vem sobre a gratidão pela vitória ou pela vida de um rei, pela grandeza de um rei, a vontade que o rei aparecesse. E aqui eu aprendi nesse Salmo 20 hoje, esse Salmo 20 hoje, eu aprendi que a melhor felicitação de aniversário para mandar é o Salmo 20, né? Por quê, irmão? Está falando da bondade. O Senhor resplandeça no dia da sua tribulação, que o Senhor te proteja. O Deus de Jacó te proteja. Coisa boa, irmão, alguém desejar para nós que o Senhor venha nos proteger. Mas aqui também no Salmo 107 vai falar de alguém que clamou ao Senhor, e pela sua misericórdia, pela sua eterna bondade, Ele socorreu aqueles que os clamaram. É bem verdade que nós podemos dizer que uns aqui estavam pelo mérito, estava sendo desejado a vitória, estava sendo desejado as bênçãos por causa do mérito do rei, mas outro irmão estava clamando por misericórdia. Outros transgrediram, fizeram algo que não era propício para o Senhor, mas quando eles buscaram, clamaram por misericórdia, o Senhor atendeu. E a Bíblia diz que é com a mão direita que o Senhor vem e socorre os seus. Aleluia! E nesse texto que a qual nós lemos no Salmos 20, ele vai dizer assim, que do seu santuário lhe envie socorro. Envie socorro para quem? Para o rei, que quando o rei clamar, possa haver socorro. Mas nos nossos dias, irmãos, nós muitas das vezes também somos como reis, somos considerados como reis, estamos sentados em lugar de príncipes, estamos sentados nos melhores lugares, porque o Senhor um dia nos escolheu pela sua bondade, nos santificou, nos lavou, nos remiu com o seu sangue e nos pôs merecedor de sentar à beira da sua mesa, para dizer: Santo, Santo, ora vem Senhor, Senhor Jesus, venha. Mas tem hora que muitas das horas nós sentimos impuros, sentimos imundo, e é nesses momentos que nós clamamos ao Senhor por nossas misericórdias. Clamamos ao Senhor Jesus por nossas misericórdias.
E quando nós clamamos, Senhor Jesus, por misericórdia, a Bíblia diz que Deus ouve. Deus tem misericórdia dos teus filhos. Ô irmão, quantas das vezes nós homens não temos misericórdia do outro homem? Quantas das vezes nós queremos tratar os outros como todo mundo debaixo do meu juízo, segundo o meu entendimento? Amados, é bom nós pesarmos numa balança igual. Não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Nós temos que pesar igual. Quantas das vezes nós queremos julgar os nossos irmãos? E a Bíblia nos ensina, antes de nós julgarmos os nossos irmãos, nós temos que tirar a trave de nossos olhos. E quando nós aprendemos isso, irmão, nós aprendemos a ter misericórdia um com o outro. Ah, pastor, é concordar, meu certo irmão diz, então, pastor, nós temos que concordar com ele? Nós temos que concordar com o pecado? Nós temos que concordar com isso ou com aquilo? Irmão, é bem verdade que nós somos punidos por causa das nossas transgressões. Nós somos punidos por causa dos nossos pecados. E não pense você que eu e você vamos ser punidos por pecado dos outros. Não, nós vamos ser punidos pelos nossos pecados. A balança do Senhor é uma balança justa. Porém, irmão, tem uma coisa grande em Deus, que é a sua misericórdia. Ô irmão, a misericórdia de Deus, ela é tão grande, porque nós transgredimos contra, muitas das vezes nós mesmos, irmão, sem entendimento, nós transgredimos contra a palavra do Senhor. Nós transgredimos, mas a Bíblia diz, dê graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Como a misericórdia de Deus é bom, irmão. Hoje eu estava meditando com um jovem, e até sobre o tema de perdão. E eu falei que na igreja há um poder do perdão, uma forma magnífica. Eu não sei explicar o mistério disso, mas eu sei explicar que o poder do perdão é grande. Nós precisamos ter misericórdia uns dos irmãos e perdoar uns aos outros. Eu me lembro que no primeiro salão desta igreja, lá na rua Sandália Cor de Prata, entrou lá na igreja um jovem, um casal de jovens, e ele sempre sentava no mesmo lugarzinho, e aquele jovem sentava de braço cruzado, e ele chorava o culto inteiro. Passou-se mais ou menos 30 dias, um mês, e eu percebi aquele jovem fazendo aquela mesma coisa. E um dia ele veio para eu perguntei para ele, tanto me incomodava ele chorar no culto, pastor. E ele falava assim, não, pastor, o senhor não vai entender, mas eu só quero perdão, pastor. Eu só quero perdão, porque o que eu cometi, para quem eu cometi não tem perdão, mas eu sei que aqui eu vou encontrar o meu perdão. E passou-se alguns dias, eu não vi ele mais na igreja. E eu fui perguntar para os irmãos da igreja que cooperavam naquela localidade, se alguém conhecia aquele jovem. E alguém me disse assim, pastor, aquele jovem foi morto ali no piscinão, aqui no piscinão. Foi morto, porque ele cometeu um crime no passado, e agora veio a cobrança e ele pagou com a vida. Mas sabe o que mais me alegrou, pastor Carlos? Saber da misericórdia do Senhor. Eu conhecer esse versículo que aqueles que buscam e clamam por misericórdia, a bondade de Deus é tamanha que alcança, aleluia. Aquela pessoa, eu não consegui ser o pastor deles muito mais do que 30 dias. Mas eu tenho certeza, irmão, eu tenho certeza que na hora de chegar lá, naquele dia, aquele jovem que eu não sei nem o nome, nem a idade, aquele jovem possivelmente vai estar lá, porque a misericórdia do Senhor, aleluia, alcança aqueles que o clamam, aleluia. Quantas das vezes nós somos egoístas, egocêntricos,
em prol dos nossos pequenos delitos. Deixa eu te dizer uma coisa: a misericórdia do Senhor é tão grande. Misericórdia do Senhor, Jesus certamente diz até aqui: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Vamos fazer uma pergunta aqui, vamos perguntar para nós mesmos: é verdade isso? É verdade isso? Aquele que vem a Jesus de maneira nenhuma ele lançará fora? Verdade? E nós? E nós na igreja? Nós fazemos a mesma coisa? Que misericórdia é que nós vivenciamos? Que misericórdia é essa? Que exemplo do bom Deus que nós estamos seguindo? Porque a Bíblia diz que dê graças a Ele, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A nossa misericórdia também ela é duradoura? Não, a nossa misericórdia ela é interesseira. A nossa misericórdia, se você não tiver no meu conceito, no meu maneira de pensar, se você discordar de mim ou eu discordar de você, nós já não andamos juntos. Porém, a misericórdia do Senhor vai muito além. Diga aos remidos do Senhor que Ele resgatou da mão do inimigo. Naquele dia, aquele jovem vai dizer: naquele dia ele vai dizer: pastor Daniel, o senhor não me conheceu, o senhor não sabe meu nome, mas olha, o Senhor me remiu, aleluia, por sua misericórdia, aleluia. E nós fazemos separação. Hoje nós calculamos as pessoas pela veste, pelo cabelo, pelo modo de andar, pelo calçado. Nós calculamos quem a pessoa é pela maneira dela se portar. Porém, irmão, a palavra do Senhor, aleluia, ela é uma palavra de resgate, independentemente da roupa, da veste, da maneira de você pensar. O Senhor quer salvação para todos, aleluia. Aí a palavra de Deus vai dizer assim no versículo 4, 107: andaram errantes pelo deserto, nos lugares áridos, sem achar cidade que pudesse morar. Faminto, sedento, desfalecia sua alma. Então na angústia clamaram ao Senhor. Na angústia clamaram ao Senhor, e o Senhor livrou da tribulação. Que tribulação é essa, irmão? Olha essa tribulação que eles estavam passando. Estava errante, sem achar cidade, estava faminto, estava com sede, e a alma agora não tinha mais força. A alma estava desfalecendo, eles estavam morrendo, mas mesmo assim eles clamaram ao Senhor. E quando eles clamam ao Senhor, o Senhor livra daquelas tribulações, aleluia. Sabe o que eu quero te dizer nesta noite? Aleluia. Agora no versículo 7 vai dizer assim, conduziu pelo caminho direito para que fosse a cidade que pudesse morar. Ou seja, o Senhor agora direciona uma cidade onde eles iam ter casa, comida e água. Casa, comida e água. Ô irmão, o Senhor sempre prepara para te livrar das suas aflições quando clama. Aí no versículo 8 vai dizer assim: dai graças ao Senhor pela sua bondade, por suas maravilhas, ó Filho do homem, pois saciou a alma sedenta. Ô irmão, quantas das vezes nós estamos sedentos, estamos com sede, estamos desesperados pelas coisas que estão acontecendo à nossa volta? Interessante que nos dias que nós falamos, as maiores lutas hoje, que nós clamamos, hoje não é tanta falta de comida. Muitos que estão do nosso redor não estão clamando por falta de comida. Não estão clamando por falta de comida. Muitos não estão clamando
por falta de casa, por falta de repousar a cabeça, embora nós sabemos que na nossa cidade tem um grande número de pessoas que moram na rua, mas a maioria não estão clamando por casa nem moradia, porque Deus tem dado a moradia. Porém, irmão, muitos estão com a alma sedenta. Alma sedenta. Mas é interessante que as condições que nós brigamos hoje, nós falamos que estamos em batalhas espirituais, estamos em luta, é quando o nosso salário não consegue alcançar o nível que a qual nós almejamos. E quando nós não conseguimos fazer tudo segundo os nossos propósitos, nós começamos a olhar isso como uma luta, como uma batalha. E nós enxergamos uma batalha espiritual. É bem verdade que nós enxergamos como batalha espiritual. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Mesmo se você enxerga desse lado que a luta que está vindo é por causa da circunstância financeira, a melhor coisa, irmão, a melhor coisa ainda é clamar ao Senhor. Por quê, irmão? Porque Ele direciona o caminho. E o caminho que o Senhor nos direciona sempre é um caminho que vai haver fartura. Sempre é um caminho que o Senhor vai dar, aleluia, o que nós precisamos, vai livrar-nos da nossa tribulação, do que nós estamos passando. E tem hora, irmão, que Deus precisa jogar por terra os ferrolhos de ferro. Você sabe que tem hora que nós estamos trancafiados, as nossas vidas não vai bem. Ah, pastor, mas eu queria que a minha vida fosse bem como fosse desejada no Salmo 120. No Salmo 20, que lembre das suas ofertas, dos cereais, do azeite, dos holocaustos. Tem hora que nós chegamos no pé do Senhor, ô Senhor, olha Senhor, eu tenho sido um crente fiel, tenho demonstrado diante de Ti, fui ofertante, fui dizimista diante da Tua casa. Senhor, conceda o que almeja o meu coração. Aqui, o desejo no Salmo de Davi foi para que o Senhor concedesse, que realizasse tudo que ele planejou. Você sabe que tem hora que não acontece segundo o nosso projeto, porque muitas das horas nós estamos longe do projeto de Deus. E o que o homem precisa entender é que Deus quer ele 100% no seu plano, no seu projeto. E quando nós estamos no projeto, no plano de Deus, irmão, a benignidade do Senhor, a lei do Senhor é perfeita. Irmão, os preceitos do Senhor são retos. A vontade do Senhor é reta. A vontade do Senhor é reta para com a nossa vida, quando nós estamos andando em retidão para com o Senhor. Então, irmão, para nós obtermos com júbilo e celebrarmos com júbilo a vitória em nome de nosso Senhor Jesus, levantar os pendões da vitória, como o salmista disse aqui, nós precisamos pôr em prática a vontade de Deus. Por quê, irmão? Aqui o salmista vai dizer assim, agora sei que o Senhor salva o seu ungido, e ele lhe responde do santo céu, e com a vitoriosa força da sua mão direita. Ou seja, é o Senhor que dá força para o rei, é o Senhor que direciona, é o Senhor que levanta o pendão. Quando fala o pendão, irmão, é todas as vezes que havia vitória, o pendão era a bandeira erguida. Quem conhece de pendão na natureza, o pendão é quando nasce aquela tipo do espingão para cima. Isso dá muito na taboa, dá no milho, dá no trigo. Quando levanta o pendão, geralmente está próximo da colheita. E essas coisas, irmão, é o que garante, está dizendo, o pendão levantado é a vitória do rei.
Você sabe que tem hora que Deus precisa levantar o pendão na sua casa? Quando eu falo um pendão, é levantar a bandeira da vitória. Tem hora que precisa ser erguido. Oi, irmão, mas para isso ser erguido, o Senhor primeiro tem que ir lá, muitas das horas, ajeitar o celeiro, a tribulação da angústia, da fome, da sede, as tribulações do dia a dia, ela precisa ser tirada. E como vai ser tirada? Quantas vezes, irmão, eu mesmo que vos falo, eu me lembro certa feita que meu pai assumiu a igreja da cidade de Machado, Minas Gerais, e eu me lembro que eu era um dos 8 filhos que meu pai tinha, e nós fomos empossados naquela cidade para dirigir aquele trabalho. E eu me lembro que nos primeiros dias, ou dias difíceis de pastorear aquela igreja para o meu pai. Por quê, irmão? Porque os filhos todos pequenos, e não tinha alimento em casa. Não tinha alimento em casa. Ele estava lá por uma razão certa, ele estava lá para uma finalidade santa, porém agora a barriga dos filhos estava roncando. Eu me lembro como se fosse hoje, que nós não tínhamos o que comer. Não tinha que comer. A pastora Augusta, ela vai até o fundo da horta e lá avista um pé de chuchu. E lá aquele pé de chuchu, irmão, um pé de chuchu muito alto, muito grande, assim, uma cerca muito grande. E todo dia nós comíamos chuchu na janta, no almoço, no café da manhã, no café da tarde. Nós aprendemos a fazer bolo de chuchu, torta de chuchu. Irmão, tudo que você pensar de chuchu daria. Daria chuchu com maizena, chuchu com sal, chuchu com açúcar. Ô irmão, era chuchu de tudo quanto é jeito. E nós olhávamos para a mãe, não quero mais chuchu não. Ela, ora para Deus, filho, clama para Deus que Deus vai te dar vitória. Irmã, ela começou, acabou o chuchu, ela começou a pegar os brotos do chuchu. E lá ele colocava na panela e o negócio funcionava, os brotos do chuchu. E quando se acabou os brotos do chuchu, aí falou, agora? E agora? O que vai acontecer com essa família? São 8 filhos. 8 filhos, Jesus mandou nós aqui para passar fome nessa cidade. Porém, se acabou os brotos do chuchu, daqui a pouco toca a campainha. No que toca a campainha, era um pastor conhecido nosso, que já saudoso hoje na glória, pastor Edmundo Porfírio. Daqui a pouco nós morávamos no alto. Na hora que nós olhamos lá, mãe, é o pastor Edmundo. Na hora que eu olho o pastor Edmundo, vem exército para cá, porque era um exército mesmo, um exército de criança. E na hora que nós chegamos lá, o exército, era um opala, eu lembro, um opala dourado, um opala bonitão dourado, e aquele porta-malas daquele opala estava repleto de bênção, de alimentação. O Senhor ouviu a oração, não sei se foi dos pais ou se foi das crianças, mas que ouviu, a misericórdia do Senhor alcançou. Ô irmão, a partir daquele dia, nunca mais faltou nada. O Senhor nos supriu naquela cidade de uma forma sobrenatural. Mas o que eu quero trazer nessa palavra, tem hora, irmão, que parece que nós estamos clamando e o Senhor não está nos ouvindo. Tudo tem um conceito, irmão, tudo tem uma hora certa, tudo tem a preparação. E o que precisamos, irmão? Não nos antecipar o fim. É nós esperarmos sempre na vontade de Deus. Aleluia! Porque a Bíblia diz que uns confiam em carro e outros em cavalo. Porém nós invocaremos o nome do Senhor. Aleluia! Então, irmão, na hora da nossa angústia, na hora da nossa tribulação, nós temos um nome certo para clamar. E na hora da nossa vitória, é o mesmo nome que nós invocamos. Aleluia! A bandeira
nosso Senhor, aleluia. Então, irmão, quantas provas, quantas lutas, muitos crentes perdem a vitória, porque antecipa perante a sua vontade o fim. Porém, irmão, se nós esperarmos no Senhor, a Bíblia diz, aleluia, a Bíblia diz que celebraremos com júbilo a vitória em nome de nosso Deus e hastearemos perdão, ou seja, levantaremos a bandeira da vitória. Levantaremos, está falando hastearemos. Quem vai hastear? Somos nós. Então, irmão, o sabor da vitória estará em nós, aleluia. Você vai sentir o sabor da vitória, e quem tem que levantar essa vitória vai ter que ser você. Ô irmão, e aqui, deixa eu me ver qual foi a palavra, em qual versículo? No versículo 8, no versículo 6. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido e lhe responderá do seu santo céu com vitoriosa força da sua mão direita. Irmão, é a mão direita do Senhor que luta em nosso favor. A igreja então tem um que luta em favor dela. Aí você fica imaginando, quem é que vai quebrar o seu olho? É o Senhor. Quem vai aplanar as montanhas? É o Senhor. Quem é o Senhor? Quem é que vai lutar por você? É o Senhor. E a palavra diz que é com a vitoriosa força da sua mão direita. Ou seja, mão que nunca perdeu uma batalha, mão que sempre foi vitoriosa. Então é por isso, irmão, que o salmista vai dizer: uns confiam em carro e outros em cavalo, mas eu continuo confiando, aleluia, no nome do Senhor. Eu continuo invocando o nome do Senhor, aleluia. Aí a palavra de Deus diz que eles prostram e caem. Eles prostram e caem, ou seja, eles prostram e caem, ou seja, eles não levantam mais, eles desaparecem da história. Quando eles caiu. Porém nós, irmão, nós podemos até prostrar, nós porém levantaremos e nos mantemos de pé. Olha, por que você vai se manter de pé, irmão? Por que você vai se manter de pé? Porque a mão direita é que luta em seu favor. É a mão do Todo-Poderoso que está em teu favor. Então, irmão, você caiu, o Senhor te levanta. Dê graça por sua bondade. Alguns assentaram nas trevas, na sombra da morte, presos em aflições e correntes de ferro, por ter rebelado contra a palavra e desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que abateu o coração os trabalhos. Esses caíram e não houve quem os socorresse. Então na angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação, tirou das trevas e da morte. Sabe o que está dizendo aqui, irmão? Que muitos se rebelaram, muitos fizeram que não agradavam ao Senhor, estão andando em treva, mas clamaram por misericórdia. Como clamaram por misericórdia, o Senhor livrou esses também da morte. Ô irmão, que mão forte é essa? Ele pode todas as coisas, tirou da morte aqueles que eram para morrer. A Bíblia diz que derribou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro. Aleluia! Eles clamaram ao Senhor e o Senhor livrou da tribulação.
enviou a sua palavra e os sarou. Ô irmão, esses somos nós. Antes nós estávamos enfermos, estávamos condenados à morte, mas através da sua palavra enviada, nós acatamos a palavra pedindo misericórdia e o Senhor nos alcançou e nos livrou nós da morte. Lembre-se, irmão, lembre-se, dê graças ao Senhor porque Ele é bom. Dê graça para o Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Uns confiam em carro e outros em cavalo. Porém, eu e você, irmão, confiamos no Deus que tudo pode. Que Deus em Cristo continue vos abençoando. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Não se desespere. Confia no Senhor. Clame por Ele. Que mesmo se estiver em trevas, ainda tem saída. Ah, pastor, eu estou no vale da sombra e da morte. Ainda tem saída. Enquanto a vida, há esperança. Que Deus em Cristo nos abençoe. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus por esse alimento que Deus nos trouxe através da sua poderosa palavra. Eu creio que cada um pegou a sua porção esta noite. Que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor amado, Senhor querido, pela tua palavra, Senhor, que foi ministrada aos nossos corações. Obrigado, Senhor, pelo alimento, pelo fortalecimento, Senhor, e pela tua presença em nossas vidas. Senhor, nos leve, Senhor, com segurança para dentro dos nossos lares, Senhor. E abençoa, Senhor, a cada vida que aqui se encontra, Senhor, diante da tua presença. E abençoa aqueles que aqui não se encontram, Senhor, diante da tua presença da mesma forma, Senhor. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela noite de hoje, Senhor. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor Jesus. Vamos olhar para essa foto. Vamos dar a visão do Pai em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, que todos digam. Amém. Está terminado em nome de Jesus. Amém?